eu vou falar um pouco sobre o governo de José Sarney. Foi inicialmente marcado pela frustração político-ideológica da volta à democracia com a morte de Tancredo Neves. Ocupando o posto de vice-presidente, Sarney foi o primeiro civil a tomar posse do governo presidencial após os anos da ditadura. Inicialmente ligado às tradicionais oligarquias nordestinas, o governo José Sarney tinha a difícil missão de recuperar a economia brasileira sem abrir mão dos privilégios das elites que a apoiavam. Buscando contornar a crise da economia, Sarney montou uma equipe econômica contrária à antiga política econômica do período militar. A nova equipe foi responsável pela criação, em 1986, do Plano Cruzado, adotando políticas de controle dos salários e dos preços. O governo esperava conter o desenfreado processo de inflação que assolava a economia brasileira. No primeiro instante, os objetivos desse plano foram alcançados. A inflação atingiu valores negativos, o consumo aumentou, os fundos aplicados foram lançados na economia. Alguns meses mais tarde, a euforia de consumo levou o plano à falência. A estabilidade forçada dos preços retraiu os setores produtivos e acabou fazendo com que os bens de consumo desaparecessem das prateleiras dos supermercados e das empresas. Muitos fornecedores passaram a cobrar um ágio sobre a obtenção de determinados produtos. Além disso, as reservas cambiais do país foram empregadas na obtenção das mercadorias essenciais que desapareceram da economia nacional. A fuga das reservas motivou um processo de crise econômica marcado pela moratória, ou seja, o não pagamento dos juros da dívida externa brasileira. Não suportando mais tal conjunto de medidas, o controle dos preços foi eliminado e assim a inflação voltava a disparar. A inflação. Mesmo ainda tentando novos planos, a economia brasileira não conseguia vencer seu problema inflacionário. No ano de 1989, a inflação anual já alcançava 1.764%. A ineficiência do campo econômico só não ganhou maior destaque na época devido às movimentações políticas em torno da Constituição de 1988, esperada como uma nova lei que acabasse com os últimos entraves do sistema repressivo militar e garantisse as liberdades civis e políticas. A nova Constituição ofereceu ganhos significativos nas questões das liberdades e dos direitos individuais. Em contrapartida, essa nova Constituição criou um grande problema judiciário devido à sua extensão e riqueza de detalhes. Muitos aspectos da economia, dos poderes instituídos e alguns grupos da sociedade foram prejudicados com o aspecto eminentemente burocrático da Constituição. Além disso, sua infinitude de artigos abriu brechas para a contradição das diretrizes constitucionais. Mesmo com tais problemas, a nova Carta reintroduziu a população ao jogo político nacional e garantiu o estabelecimento de princípios democráticos. No ano de 1989, uma nova eleição presidencial inaugurou o período da nova república com a eleição de Fernando Collor de Mello. Bom, Fernando Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro em 1949, mas foi criado em constante mudança entre mais duas cidades, Brasília e Maceió. Foi prefeito desta última, governador do estado de Alagoas e presidente da República, além de ter exercido mandatos também como parlamentar. Collor foi o primeiro presidente do Brasil após o período de redemocratização, iniciado em 1979 e concluído com a Constituição de 1988. Foi também o primeiro presidente a ter seus direitos políticos cassados por meio de julgamento de um processo de impeachment ocorrido em dezembro de 1992. Collor é filho do empresário, jornalista e político alagoano já falecido Arnon Farias de Mello, fundador do período Gazeta de Alagoas, que Collor chegou a dirigir nos anos 1970. Arnon foi o partícipe de uma das cenas mais lamentáveis da história política do Brasil.
ele tentou matar a tiros dentro do Senado Federal outro senador, Silvestre Péricles, seu desafeto. Entretanto, os tiros acabaram vitimando outro congressista, o senador José Cairala. Fernando Collor foi prefeito da capital de Alagoas entre os anos de 1979 e 1983, isto é, em pleno período de abertura democrática. Logo depois, conseguiu eleger-se deputado federal pelo mesmo estado, mandato que exerceu entre os anos de 1983 e 1987. Mas já em 1986, ele deu início à sua campanha ao governo de Alagoas, valendo-se do Gazeta de Alagoas para criar uma imagem que lhe daria projeção nacional, a imagem do caçador de Marajás. Marajás era um termo pejorativo usado entre os alagoanos para descrever as pessoas que se beneficiavam da burocracia estatal, isto é, funcionários públicos nomeados por influência política, que tinham o gordo salário e quase nenhum trabalho a ser efetivamente executado. A condução das medidas contra a burocracia estatal e as tentativas de tornar a máquina pública mais ágil e eficiente projetaram nacionalmente Collor, o que levou à sua candidatura à presidência em 1989. Para concorrer às eleições diretas para a presidência, Collor emplacou sua candidatura pelo PRN, Partido de Reconstrução Nacional, e aliou-se à ala liberal e progressista da política brasileira da época, contra as candidaturas de esquerda representadas principalmente pelos nomes de Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista, PTB, e de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, PT. Collor foi para o segundo turno com Lula e acabou vencendo com 53% dos votos, contra 47% dos votos do adversário. A posse de Collor ocorreu em 15 de março de 1990. No dia seguinte, houve o lançamento do Plano Collor I, cujo objetivo era o combate à inflação herdada dos anos anteriores. Este programa econômico previa a estabilização monetária a médio prazo, mas dependeria de algumas medidas impopulares, como o bloqueio dos ativos financeiros acima de 50 mil cruzeiros. Em seguida, em 31 de janeiro de 1991, houve o Plano Collor II, que agravou as medidas anti-inflacionárias. Além dos aspectos propriamente econômicos, Collor ainda se caracterizou por ter dado início aos programas de privatização de indústrias ligadas ao setor primário, isto é, a indústria pesada, e por ter tentado dar maior flexibilidade à gestão pública dessas empresas, internacionalizando seus capitais, escândalos de corrupção, impeachment e renúncia. Em seu terceiro ano de governo, Collor foi denunciado pelo seu próprio irmão, Pedro, em uma entrevista dada à revista Veja. Nessa entrevista, Pedro Collor disse que o irmão era participante direto do esquema de corrupção montado por Paulo César Farias, ou PC Farias, que havia sido tesoureiro da campanha do presidente. PC Farias já era investigado pela Polícia Federal, mas até o momento da entrevista de Pedro, a investigação não havia chegado ao presidente. As denúncias de Pedro proporcionaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito contra Collor para investigar os fatos. Houve também a abertura de um processo na Justiça Comum contra o presidente pelas mesmas acusações. Em 29 de setembro de 1992, o processo de impeachment foi acolhido pela Câmara dos Deputados. Os autores do processo, que foi protocolado no dia 3 do referido mês, eram Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Lavanelli Machado. A denúncia versava sobre crime de responsabilidade previsto no artigo 85 da Constituição Federal e Lei número 1079 de 1950. O processo foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado, onde foi julgado no dia 29 de dezembro de 1992, por 79 senadores. Na manhã de terça-feira, 29 de dezembro de 1992, o Senado se reuniu para julgar Fernando Collor
20 minutos depois de iniciada a sessão, José de Moura Rocha, advogado do réu, pediu a palavra e leu uma carta de seu cliente endereçada ao presidente do Congresso, o senador Mauro Benevides. À 1 da tarde, Itamar Franco assumiu definitivamente a presidência da República. No dia seguinte, o Senado retomou os trabalhos e continuou o julgamento. Por 76 votos a 3, o ex-presidente foi considerado culpado. Os senadores também decidiram impedi-lo de exercer qualquer função pública até 2000. Vê-se que Collor optou pela renúncia antes que o impeachment começasse a ser julgado. Os senadores, porém, valendo-se da prerrogativa de que o impeachment é um processo político, decidiram continuar a sessão, que acabou resultando na inelegibilidade. Não poderia ser eleito por 8 anos de Fernando Collor, que foi sucedido pelo seu vice, Itamar Franco. Eu vou falar um pouco sobre o governo Figueiredo. Ele foi marcado por uma enorme crise econômica e o processo de reabertura política do país. Uma das principais medidas tomadas por esse novo governo foi abolir o sistema bipartidário, realizar a anistia política dos militares e perseguidos políticos. Inicialmente, o projeto da anistia não iria beneficiar os envolvidos com crimes políticos. No entanto, o projeto de lei sofreu alterações que perdoava todos os acusados de praticar tortura e devolver direitos políticos plenos aos exilados. Uma grande reforma estabeleceu a criação de diversos partidos políticos. O Arena, Partido dos Militares, transformou-se no Partido Democrático Social, PDS, e abrigava os conservadores e beneficiários da ditadura. O MDB, que realizava tímida oposição durante a linha dura, transformou-se em Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Novos partidos também apareceram: Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido dos Trabalhadores e Partido Popular. Esse processo de reorganização do cenário político brasileiro não era bem visto por toda a população. Os partidários do regime militar realizaram alguns atentados contra manifestações políticas e contra a abertura política. O maior desses incidentes aconteceu na festa do Dia do Trabalhador, que ocorria no Rio Centro. Um militar morreu durante a explosão de uma bomba que seria supostamente plantada no palco do comício, que aconteceria durante a festa. Na área econômica, o governo Figueiredo sofria com as mazelas econômicas geradas pelo fim do milagre econômico. Delfim Neto foi mais uma vez convocado para assumir o cargo do ministro da Fazenda para superar as mazelas econômicas herdadas. O novo ministro lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento. O pacote econômico acabou não surtindo efeito, pois nesse período a recessão da economia mundial barrava a obtenção de novos empréstimos. Em meio à crise econômica que assolava o país, diversos grupos políticos se mobilizaram em favor da aprovação da emenda Dante de Oliveira. Essa emenda estabelecia a realização de uma nova eleição presidencial direta para os anos de 1985. A emenda acabou não sendo aprovada e um plano novo foi feito, um plano novo de transição democrática acabou vigorando. Nas eleições de 1985, o processo eleitoral não foi disputado por dois candidatos civis. Tancredo Neves, candidato apoiado pelos grupos eleitorais democráticos, venceu o pleito. No entanto, o novo presidente não chegou a assumir o cargo devido às complicações de um câncer no intestino que o levou à morte. Com isso, o vice-presidente José Sarney foi o responsável por contornar os problemas econômicos do país e garantir o retorno da liberdade democrática. A partir de então, iniciou-se um novo período na história política do Brasil, conhecido como Nova República.